O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa palavra que completa e fecha, completa o trecho de hoje do Evangelho da nossa missa. Jesus nos dá a motivação da sua vinda, da sua missão, e na verdade coloca para nós aí a vida, o dom da vida, a vida que recebemos, todas as graças a partir desta vida em Cristo e o sentido pleno da nossa existência, contemplado justamente quando acolhemos Cristo Jesus em nossos corações. Esse domingo, o quarto domingo da Páscoa, é chamado Domingo do Bom Pastor. Nós vamos aí numa sequência nesse tempo chamado da Páscoa, né? Que fecha essa primeira parte, né, dessa caminhada, justamente proclamando Jesus como sendo o pastor que nos guia, que nos guarda, que nos conduz. Buscarmos ser guiados, então, conduzidos por Jesus. O percurso que nós fizemos até chegar aqui, nesse quarto domingo, ou seja, a partir da Páscoa do Senhor, a partir da ressurreição do Senhor, proclamando no dia da Páscoa que Cristo ressuscitado é o centro de toda a nossa vida, de toda a nossa caminhada de fé, de caminhada de esperança. Tudo em nós, tudo que cremos, se fundamenta justamente nesse crer no Cristo ressuscitado e sua presença em nossas vidas. Depois aí no segundo e no terceiro domingo, ou seja, domingo retrasado, domingo passado, fizemos toda aquela reflexão acerca do dia do Senhor. Quando na verdade o domingo, tradicionalmente desde os primeiros cristãos, o anoitecer do domingo, nessa hora, os cristãos se reuniam e ali justamente buscavam o alimento para se fortalecer na fé, para encontrar o sentido desta vida em plenitude, em abundância, para encontrar, na verdade, o sentido do próprio existir. Aí a liturgia das últimas 2 semanas nos fez justamente esta grande motivação. 2 domingos atrás, aí nos colocava como eram os primeiros cristãos.
E diziam que a característica marcante que os identificava, que tornava-os conhecidos às outras pessoas, era justamente essa. Eles eram assíduos e perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos, na comunhão fraterna, na partilha do pão, que é como se chamava a Eucaristia, e nas orações. Era assim que eles eram vistos e conhecidos. Era assim que, na verdade, eles alimentavam o sentido da própria vida, do próprio existir. Aí, semana passada, o Evangelho nos deu uma grande oportunidade de refletir um pouco mais nesse sentido de oração, de comunhão fraterna e, principalmente, de ouvir os ensinamentos de Cristo Jesus transmitido pelos apóstolos. A liturgia nos colocou aí diante daquele Evangelho, no contexto pascal, dos dois discípulos se afastando de Jerusalém, indo para Emaús, o próprio Jesus caminha com eles, começa-se um diálogo. E Jesus vai mostrando justamente o grande ensinamento, interpretar a nossa vida, interpretar Cristo Jesus, interpretar a nossa fé à luz da palavra de Deus. Os discípulos lá estavam tristes, sem entender. Jesus fala, o Cristo não deveria passar por tudo isso para chegar na sua glória? E aí, partindo do texto bíblico, foi explicando para ele justamente o sentido do existir a partir da palavra de Deus. Eu dizia semana passada que isso é um ensinamento profundo para nós, para que nós também possamos fazer exatamente isso na nossa vida. Olhar aquilo que acontece conosco, aquilo que acontece no mundo, aquilo que depende de nós, aquilo que não depende de nós, aquilo que contempla as nossas escolhas e aquilo que não contempla as nossas escolhas, e entender, a partir da palavra de Deus, se a gente pudesse chegar ao final de um dia, olhar tudo o que passamos e tentar colocar o entendimento nosso do projeto de Deus para nós, para as nossas vidas. Essa grande dimensão, esse grande ensinamento, tão presente, tão atual. Na verdade, uma grande motivação para o nosso existir. A outra dimensão da nossa celebração dominical passada era justamente isso. Nesse percurso desses discípulos ao Emaús, o Jesus partiu o pão, ser reconhecido justamente a sua presença no nosso meio através da Eucaristia. Aí dizíamos justamente a missa dá-nos justamente essa dimensão, o da oração, o de ouvirmos a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, de comungarmos Jesus na Eucaristia e nos tornarmos em condições de sermos pessoas de comunhão fraterna. Agora, fechando hoje esse percurso, como eu disse, depois de refletirmos sobre a importância do domingo na nossa vida, a importância da nossa participação na missa, a importância da descoberta da importância da palavra de Deus para nós, para o nosso existir, da Eucaristia e das nossas orações para sermos comunhão fraterna. Como nos deixar guiar? Como nos deixar conduzir? É justamente nesse contexto que proclamamos Jesus como sendo o pastor que nos guia, o pastor que nos conduz. Então, todos os anos, no quarto domingo, a gente reflete a partir do capítulo 10º do Evangelho de João. E a gente reflete em três anos, né? Esse primeiro ano, chamado ano A, no de Mateus, os 10 primeiros versículos. Depois, o ano que vem, os versículos seguintes, do 11º até o 17º, 8º, e no terceiro ano, o restante que nos fala dessa imagem que Jesus usa do pastor que nos conduz. Na verdade, é o trecho do ano que vem que Jesus fala especificamente, que nós cantamos aí na aclamação, eu sou o bom pastor, o meu rebanho me conhece. Hoje, na verdade, o específico desse trecho de hoje nos preparam para esta compreensão. Jesus conta uma parábola, diz ali o texto. E nesse ensinamento de Jesus para nós, ele parte de uma ideia muito comum, muito conhecida na sua época, que as pessoas podiam entender facilmente, que era do universo das ovelhas,
da pastagem, daquela pessoa que cuidava do rebanho, chamado pastor das ovelhas. E ele, inserindo dentro dessa ideia, ele fala o seguinte, ele fala de um redil. A gente pode não necessariamente entender, porque não faz parte do nosso universo, né? O que é um redil? Funcionava assim, a pessoa tinha um rebanho, durante o dia ele conduzia esse pastor, né? Conduzia o rebanho para as pastagens, para a água, para a sombra na hora mais quente do dia, e no final do dia ele trazia o seu rebanho para um lugar chamado de redil, que nada mais era que um lugar cercado, protegido, guardado, que não era possível de um predador ou alguém tentar fazer alguma coisa. E tinha um porteiro, por quê? Ele chegava com o rebanho, o porteiro conhecia, como ele falava assim, e é como se, vamos falar assim, era um condomínio, né? E ele tinha um pedacinho dele dentro daquele condomínio. Ele chegava lá com o rebanho, colocava as suas ovelhas lá e podia ir para casa descansar, dormir, né? E dependendo aí, parece, se fosse um redil grande, menor, quantos participavam, vamos supor que tivesse 20, então a cada 20 dias ele era responsável de passar a noite lá. E o resto das outras noites ele podia descansar. Se fosse pessoas um pouco mais abastadas, ele nem precisava, pagava, terceirizava para um terceiro aí tomar conta lá, passar a noite para cuidar do rebanho. Chegava de manhã, ele chegava, como diz ali, pela porta, entrava pela porta. O porteiro conhecia, o rebanho também o conhecia, reconhecia a sua voz. E o rebanho tinha justamente a consciência que era aquela voz daquela pessoa que o quê? Protegia. Eles podiam confiar. Eles iam sair dali conduzidos para o alimento, para a água, protegidos de animais predadores. Então, a primeira imagem que Jesus diz justamente esse: as ovelhas conhecem a minha voz, porque ele conduz a um caminho seguro. O pastor ele entra pela porta, um ladrão, diz lá Jesus, não entra pela porta, ele vai pular, ele vai entrar pela cerca, pelo muro, porque é o ladrão, não é ali. Ele não está preocupado em cuidar do rebanho, está preocupado em roubar. Aí a diferença que fala Jesus. Bom, o texto dessa primeira parte conclui dizendo que apesar de eles estarem inseridos nesse universo, eles não conseguiram entender o que Jesus estava querendo dizer ali. Aí na segunda parte, Jesus muda o seu exemplo dentro desse mesmo universo, e ele fala assim: olha, eu sou a porta. Vamos lá, se o redil é o lugar seguro, a porta é o único caminho de entrada. Passar pela porta significa entrar no redil e estar seguro, estar protegido, sair para se alimentar também de forma protegida. Jesus diz assim: eu sou essa proteção, eu sou essa segurança. É nisso que nós devemos confiar, nesse exemplo que Jesus dá para nós. Fazer parte deste rebanho. E nós fazemos parte do rebanho como igreja que nos deixamos conduzir por Cristo Jesus, quando na verdade conseguimos reconhecer a sua voz, reconhecer os seus ensinamentos como sendo aquele que nos conduz para a salvação, para a vida eterna. Esse é o exemplo que Jesus dá para nós. Então, nessa caminhada que fizemos, falando da palavra de Deus, da Eucaristia, da comunhão fraterna e das orações, é Cristo Jesus que dá sentido para nós e para tudo isso, fazendo parte desse rebanho, deixando-se, na verdade, guiar por Ele, é que estaremos seguros. A grande mensagem para nós é justamente essa. Uma outra dimensão interessante é o discurso de Pedro, na primeira leitura e também na segunda leitura, primeira leitura nos Atos dos Apóstolos. Pedro tinha feito uma grande explanação falando do projeto de amor de Deus, da salvação em Deus nesse projeto de amor. Hoje continua essa fala e no finalzinho ele fala novamente: olha, Cristo Jesus
Deus o constituiu como sendo o nosso Salvador. E diante daquelas pessoas, Pedro fala assim: e vocês o mataram. E vocês o crucificaram. É interessante a reação das pessoas. É muito significativa, porque quando falam para a gente ou apontam para nós um erro, um defeito, um pecado, geralmente a gente fica irado, não é assim? A primeira reação nossa é de reagir, de contestar, às vezes até de brigar, e às vezes até de forma bruta, enfim. É uma dimensão interessante esse ensinamento, porque Pedro faz todo um raciocínio para mostrar justamente a responsabilidade daquelas pessoas. E diante da constatação, estivemos diante do Salvador, estivemos diante do projeto de salvação de Deus e participamos da sua morte, nós somos sim culpados. E aí, diante desse questionamento, essa pergunta bonita: e agora? O que nós fazemos? É muito interessante, né? Primeiro, conseguir perceber a própria responsabilidade, perceber a própria culpa, a consequência do nosso erro, ter a coragem de querer dar passos para consertar. Só reconhecer também não adianta, a gente precisa reparar. O que nós devemos fazer? Aí Pedro chama as pessoas, olha, a conversão, a mudança de vida, e ele diz ao batismo. O batismo, como eu disse, nos torna membros da igreja, nos torna o rebanho, para sermos conduzidos por Cristo Jesus para a nossa salvação. Então, nesse domingo do Bom Pastor, tendo presente, na verdade, o grande amor de Deus por nós, Cristo Jesus se apresenta como aquele que nos dá segurança, que pode nos conduzir para a salvação. Somos chamados a nele confiar, colocar a nossa vida, escutar os seus ensinamentos, ter presente nos ensinamentos de Jesus. Falando novamente das duas últimas semanas, eles estão presentes na palavra de Deus. Temos a oportunidade de escutar essa palavra ao participarmos da Santa Missa. Precisamos nos familiarizar com ela, para poder reconhecer a voz, como diz Jesus no Evangelho. É na persistência e na perseverança, como nos falava a leitura 2 semanas atrás, que nós nos familiarizamos com aquilo que Deus espera de nós. É justamente esse se familiarizar-se que dá a oportunidade de trazermos essa palavra conscientemente na nossa vida, para podermos nos deixar conduzir por Cristo. Vamos fazer sempre esse exercício. No final do meu dia, o que vivenciei hoje em minha vida, e o que Ele dá em direção a essa palavra de Deus. O que eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer, Senhor? Como diz ali a primeira leitura, para ser uma pessoa melhor, comprometida com o seu projeto de amor. Podemos nos familiarizarmos para verdadeiramente aprendermos a escutar Cristo Jesus, reconhecer a sua voz, trazê-lo para a nossa vida e deixar-nos conduzir por ela. Nós continuamos a nossa missa no folheto, rezando juntos: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,